Olá, turminha do PISM1, tudo bem? Então, nós já falamos sobre o sujeito poético, o eu poético. Quem é esse indivíduo, né? Nós já sabemos que o eu lírico ou eu poético, ele é o portador dos sentimentos, das emoções do texto. Pronto, já sabemos disso. E agora nós vamos aprender no capítulo 6 as especificidades do discurso poético, que é a imagem e o ritmo. Nós já sabemos que a poesia em si, ela está presente em todos os lugares. Isso nós já sabemos, nós já aprendemos. Sabemos também que a poesia, que poesia é o nome da ciência, do estilo de escrita. E poema é a poesia concretizada em forma textual. Ok, já sabemos disso também. Mas como se sucede isso? Como essa transformação? Por que o poema tem uma estrutura específica, poesia, e o texto em prosa tem outra estrutura completamente diferente? Bom, é simples. A poesia, ela consegue tornar visível aquilo que sentimos, mas muitas vezes não dizemos a ninguém. Isso é uma característica da poesia. E esse emergir de emoções, de sentimentos, de sensações, podem vir de várias maneiras. Pode vir ao assistir um pôr do sol, ao ouvir uma música, ao mergulhar, ao correr, ao jogar futebol, ao ficar sozinho em silêncio, meditando. Depende, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de deixar o seu inconsciente emergir, que é aquele campo, aquele lugarzinho onde as emoções moram, onde elas residem, e nem sempre a gente conta para todo mundo, enfim. É muito bonito, é muito poético falar assim, porque parece até que a poesia não é importante, só que ela é. Ela é tão importante, mas tão importante, que existem ferramentas, que existem instrumentos na língua portuguesa que foram criados única e exclusivamente para apoiar esse formato da poesia, né? Para que essa manifestação de emoção, esse despertar de sentimentos, tornasse algo palpável, pelo menos, né? E aí, para fazer esse discurso ou para formatar isso, porque, por exemplo, se você pega um texto em prosa para ler, uma literatura qualquer, um Dom Casmurro, por exemplo, sei lá, Meu Pé de Laranja Lima, O Pequeno Príncipe, enfim. Vocês vão perceber que é uma leitura corrida, né? Agora, se você pega uma poesia para ler, um poema, você vai perceber que nele tem um caráter muito peculiar, que é o lirismo. Tem até aquela teoria, é uma teoria muito antiga, muito fora de mão, de que para o poema ser poema tem que rimar o tempo inteiro. Conceito muito arcaico, não é bem assim que funciona. Existem outros mecanismos, existem outras ferramentas que possibilitam a estruturação de um texto poético. E quais são esses elementos? Bom, lá na apostila nós vamos ver no assunto 6, na página 46, diz assim, ó: a poesia consegue tornar visível algo abstrato, como sentimentos em realidade quase palpáveis. Então, pronto. A gente já sabe o que o texto poético faz. Ele desperta emoções, ok? Como ele faz isso? O poeta poderá também apresentar como tema aquilo que o rodeia. Então, ele pode falar do que ele quiser. Nem sempre a poesia tem que falar de amor, de coisa bonita. Tem poesias que falam sobre morte, por exemplo. Fazer o quê? Né? Tem muitas poesias que falam sobre escravidão. Tem poesias que falam sobre desigualdade. Então, a temática, o poeta escolhe. O eu lírico é livre, né? Esses são os sentimentos dele. Ele decide o que expressar. E nem sempre a gente está sentindo coisas boas o tempo todo, né? Muda. E aí, para estruturar a poesia, o poema, existe recurso que nós chamamos de figuras de harmonia. O que são figuras de harmonia? Quais são elas? Nós temos a aliteração. O que é uma aliteração? Ela é a repetição da mesma consoante
ou de consoantes parecidas. E aí dá essa sensação de ritmização, de sonoridade, de lirismo, né? A poesia, ela é responsável pelo lirismo. Obrigatoriamente tem que ter, de alguma maneira, o lirismo tem que aparecer ali. E a literação é uma forma delas. Quer ver um exemplo? Na apostila diz assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição do R da consoante, esse nós chamamos de aliteração. E a aliteração, ela pode ser a mesma consoante ou uma consoante similar. O que é consoante mesmo? Consoantes são todas as letras do alfabeto que não são vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Tirou esses 5 elementos, as 5 vogais, tudo aquilo que sobrou do nosso alfabeto nós chamamos de consoante. Isso você já sabe desde o grupo, né? Pelo amor de Deus. Então, pronto. A aliteração é a repetição da consoante ou de consoantes semelhantes, parecidas, que tenham o mesmo som, pelo menos, ou som parecido. Nós temos a assonância. O que é a assonância? Ela é a repetição do mesmo som vocálico. Quer ver um exemplo? A apostila diz assim, ó: sou Ana da cama da cana fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. Vou ler novamente. Sou Ana da cama da cana fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. É o fragmento de uma música de Chico Buarque. A assonância, ela tem essa repetição sonora. O mesmo vocálico repete. Igual, por exemplo, do Ana, repete o na, ma, na, ma, na, ma, na, ma. Quando é Ana, cama, cana, fulana, bacana. Sou Ana. Viu quantas vezes o na repete? Isso é lirismo também, sonoridade ou musicalidade ao texto, tá bom? Então, reformulando, a aliteração é a repetição da consoante. A assonância é a repetição do vocálico, do som vocálico. Geralmente é a terminação da palavra, né? Tipo Ana, banana, bacana, fulana, Joana, por aí vai. Agora nós temos uma que chama paronomásia. O que é uma paronomásia? Ela é a repetição de sons semelhantes em palavras diferentes. Os sons são parecidos, mas as palavras e os sentidos completamente diferentes. Nós chamamos isso até de homônimos ou heterônimos, depende. É um momento do português que vocês vão aprender depois. Diz assim, ó: do aterro se ouvia o berro do bezerro. Do aterro se ouvia o berro do bezerro. Olha a repetição de sonoridade. Aterro, berro, bezerro. 3 palavras completamente diferentes uma da outra, com sentidos completamente distintos, porém a grafia ou a sonorização dessas palavras são parecidas. E uma vez colocadas na mesma construção, o que elas fazem? Dão musicalidade ao texto. Então, ela faz a formatação do poema, ela contribui para a formatação da poesia, tá bom? É uma figura de harmonia. E, por fim, nós temos a onomatopeia, que são aquelas figuras de harmonia responsável por imitar um som ou um ruído. E nos poemas, nas poesias, as onomatopeias também aparecem. Quer ver um exemplo? Pluft, plaft, zum. Não vou a lugar nenhum. São várias onomatopeias na mesma letra de uma música. E uma música não deixa de ser uma forma de poesia. Não existe música sem poesia. Não existe. Toda música, do funk ao rap, toda, usa pelo menos uma
ou mais de uma dessas figuras de harmonia que eu passei para vocês. Essas figuras de harmonia é muito importante que vocês releiam e se convençam da compreensão, do entendimento dessa disciplina, tá bom? Porque ela vai aparecer várias vezes em vários momentos da literatura e são esses elementos que fazem com que o lirismo concretize na poesia, tá bom? No mais, nossa aulinha hoje, meus amores, é só isso. Tendo sob posse a apostila de vocês, gostaria que, por gentileza, fizessem as atividades das páginas 46 a 48. São 9 questõezinhas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. Espero que estejam em casa, se cuidando e conscientes de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não é brincadeira, tá bom? Não neguem a realidade. No mais, beijo, beijo. Amo vocês e sim, estou morrendo de saudades. Abraço apertado.